Espero que estejam todos bem. Nesse período agora dessa crise, dessa epidemia, pandemia, né, nós vamos gravar algumas aulas para a gente não ficar atrasado com o conteúdo. Para começar, nós vamos pensar nessa pergunta: qual a diferença entre um ser vivo e um ser inanimado? A semelhança entre eles, eu acho que todo mundo já estudou, já sabe. Todos são formados de átomos e moléculas. Mas essas moléculas são iguais? A gente vai começar a pensar nesse assunto, falando já da estrutura básica dos seres vivos, que são as células. Depois nós vamos estudar a bioquímica e estudar substâncias inorgânicas e orgânicas. Então, primeiro, a gente vai pensar um pouco sobre a história da construção do conhecimento científico. E eu anotei aqui algumas datas, alguns eventos importantes, não detalhei tanto assim, existem muitos, entre um e outro, que existem vários outros eventos que ocorreram que também foram importantes, mas eu destaquei os principais. O primeiro é 1590, que foi a descoberta do microscópio, porque as células são muito, muito pequenas. Eu sempre dou o exemplo de uma régua. Eu pego uma régua e ali dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Se eu pego 1 milímetrozinho, divido por 1000, eu tenho 1 micrômetro. E as células têm essa ordem de grandeza, de tamanho. Uma célula humana tem cerca de 10 micrômetros. Então é impossível ver a olho nu. O microscópio, então, foi uma ferramenta muito importante para que fosse possível chegar ao nível de conhecimento que a gente tem sobre as estruturas que formam os seres vivos, que é um conhecimento muito grande, que está disponível nos livros, na internet. Mas esse conhecimento, ele não começou a ser construído com a simples descoberta do microscópio. Porque se você olha ao microscópio uma célula, você não sabe o que é. E foi o que aconteceu durante muitos anos. Os cientistas olhavam as células, mas não sabiam o que era. Não sabiam que aquilo ali era a unidade básica da vida. 1665 é a data que o Robert Hooke publica um livro no qual ele faz ilustrações de seres vivos que ele observava com o microscópio também desenvolvido por ele. Esse estudo foi muito importante, essa obra do Robert Hooke foi super importante, e ele ficou conhecido por ter cunhado o termo célula. Foi ele que usou pela primeira vez esse termo, quando ele observou ao microscópio células mortas, porque ele observou células de cortiça. Ele viu mais ou menos isso daqui. Ele viu várias estruturas emparelhadas e ele achou interessante essa organização em compartimentos. E ele comparou com as células, que é o mesmo que quarto. Então ele cunhou o termo que a gente usa até hoje, termo célula. Mas ele não sabia o que ele estava vendo. Ele tinha uma visão frontal assim, e ele achava que essa parte que ele visualizava era a extremidade de canos, como se tivesse uma continuidade assim, como essas canetas. Ele achava que eram vasos da planta. Na verdade, a cortiça é um revestimento da planta. Ele estava vendo células mortas, vazias, tinha apenas a parede celular de lignina, mas ele não interpretou assim na época. Ele achou que eram vasos, que ele estava tendo uma visão como se fosse uma visão frontal. Mas, de qualquer maneira, os estudos dele foram importantes, as observações que ele fez foram importantes. E é importante a gente pensar que a construção científica, existem erros que são úteis, porque a partir
de uma constatação ali, às vezes equivocada, outro cientista avança no estudo e consegue entender melhor os processos e as estruturas. Outro marco importante é 1674. E aqui eu anotei um nome, que é o Leeuwenhoek, que é um cientista amador. Por quê? Ele era um comerciante de tecidos e ele gostava muito de fazer microscópios. Na verdade, ele fazia lupas, porque ele vendia tecidos. Então, ele precisava olhar a trama dos tecidos. Os tecidos são formados por fios, esses fios se cruzam e ele precisava ver se aqueles fios eram resistentes, para ver a qualidade do tecido. Então ele passou a produzir as próprias lupas, mas ele gostava muito da natureza, ele gostava muito de observar a natureza, e ele passou a olhar no microscópio, que era um microscópio de mão, que ele, um dos mais famosos que ele produziu. Ele passou a olhar estruturas da natureza, secreções do próprio corpo, como saliva, sangue e o próprio sêmen do corpo dele. Ele via que ali tinham estruturas globulares, que tinham estruturas que se mexiam. Então ele ficou curioso, porque ele não sabia o que era aquilo. Inclusive, na época, ele trocou correspondência, cartas, ele enviava cartas para o Robert Hooke, falando dessas observações que ele fez. E esse ano aqui, 1674, foi quando ele descreveu células bacterianas. Foi um ano importante e todo esse trabalho dele também foi muito importante para avançar nesse estudo, mas ainda não existia uma conclusão de que todo ser vivo, que formam os reinos que a gente conhece, são formados por células. Não foi suficiente essas observações isoladas que ele fez. Demorou um pouco mais para chegar a essa conclusão. Em 1833 também é outro marco importante, porque o Robert Brown, ele descobre a importância de uma estrutura que estava localizada praticamente no centro das células, que é o núcleo. Outros cientistas já tinham constatado a presença do núcleo, mas quem destacou essa importância foi o Robert Brown, porque ele relacionou aquela estrutura com a função que é a divisão celular. Então, esse estudo foi muito importante, porque o núcleo da célula é como se fosse o cérebro da célula. É muito importante porque comanda todo o funcionamento da célula. E, finalmente, em 1838, foi elaborada a teoria celular por dois alemães que faziam estudos independentes, o Schleiden e o Schwann. Estudavam seres diferentes. O Schleiden estudava plantas e o Schwann estudava animais. E eles acabaram chegando à mesma conclusão, de que todo ser vivo é formado por uma unidade básica, que aí eles já usavam o termo célula, e eles elaboraram várias premissas nessa teoria celular, e essa é a mais importante. Então eles relacionaram essa estrutura básica e comum à maioria dos seres vivos. Eu falo maioria porque existe uma exceção. E eles relacionaram aquela estrutura com o funcionamento dos organismos e com o formato variado de algumas células. Então, a teoria celular diz que todo ser vivo é formado por células, e as células são a unidade morfológica e fisiológica dos organismos. Então é importante aí para a gente entender bem esse conceito principal, né, que aborda a teoria celular, é a gente saber a diferença entre morfologia e fisiologia. Morfologia se refere ao formato das células. A gente tem várias representações nos livros didáticos e na internet. Se você escreve lá célula,
e coloca para pesquisar a imagem, vai aparecer várias representações. Mas as células têm formatos variáveis, dependendo de onde elas estão. Por exemplo, no corpo humano, elas podem ter formato cilíndrico, formato achatado, mais quadradinho, como as células que revestem o nosso corpo, que formam a nossa pele, ou podem ter um formato bem diferenciado, como no caso dos neurônios. Então isso é a morfologia da célula. E esse formato não é aleatório, ele é essencial, ele não é indiferente à forma da célula. A forma da célula tem a ver com a função que a célula exerce quando ela está em grupo, quando ela está formando um tecido. Por exemplo, nossa pele tem células justapostas, células próximas umas das outras e muito unidas. Isso é muito importante, porque a pele é a primeira barreira de proteção do nosso corpo. Então esse formato que se encaixa perfeitamente é muito importante aqui nessa função. Os neurônios se comunicam entre si. Então esse formato também do corpo celular, do axônio e as terminações do próximo neurônio, é um formato que permite a comunicação entre essas células. Então a morfologia é muito importante. E o que seria fisiologia? Fisiologia é a função. Então quando eu comecei aqui a falar no formato das células, eu já falei da fisiologia. E essa fisiologia, qual a função da célula? Ela está ligada a moléculas variadas, moléculas que reagem umas com as outras e que vão produzir diferentes efeitos. Células têm formatos variados, né? A morfologia da célula é muito variada e existe um sistema de classificação que é em células procarióticas e células eucarióticas. Então a gente começa aí a pensar na relação entre células e o sistema de classificação. O sistema de classificação hoje, mais utilizado nos materiais didáticos, é o sistema de 5 reinos. Então a gente tem, comparando com uma mão, eu gosto de comparar com a mão porque 4 reinos têm um determinado tipo de célula e um outro reino tem um tipo diferente. Então as células procarióticas, elas são restritas ao reino Monera, que eu represento pelo meu dedo polegar. O reino Monera é formado por bactérias, árqueas, cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese. E esse termo pró significa antes do núcleo. Essas células não têm núcleo definido. Elas têm material genético, mas elas não têm um material genético guardado dentro de um compartimento que a gente denomina núcleo. O material genético fica disperso no citoplasma. Essas células, vou representar dessa forma um recurso que eu estou usando agora, que é o quadro. A gente representa de uma forma bidimensional, mas lembrando que as células elas são tridimensionais. Então, se eu pudesse desenhar aqui um círculo fechado, seria melhor. Mas eu vou fazer esse desenho simples só para a gente entender. Mas no final da aula eu vou disponibilizar um link de um vídeo que é muito legal, porque ele mostra como a célula é uma estrutura tridimensional e extremamente dinâmica. Ela não é uma estrutura estática, mas aqui o recurso que eu tenho agora vou representar. Então esse envoltório é a membrana plasmática.
A membrana plasmática está presente nas células procarióticas e ela também está presente nas células eucarióticas. Essa é uma semelhança entre todas as células. Todas as células, seja de qualquer ser vivo, elas têm uma membrana plasmática. A célula procariótica, ela tem poucas estruturas. Ela vai ter o material genético, que é o DNA, junto com proteínas que formam a cromatina. No caso da célula procariótica, esse DNA é circular. Posso representar assim, tem uma grande molécula de DNA ligada a proteínas. Esse DNA circular, ele vai ser responsável pelas características da célula. Qual o formato da bactéria? Ela pode ser no formato de bacilo, que é um formato alongado, parecido com essa caneta. Ela pode ser redondinha, que a gente chama de cocos. Ou ela pode ter um formato em espiral. Tem vários formatos possíveis. E quem comanda, quem programa essa característica, a morfologia da célula, da bactéria, vai ser material genético. Que no caso tem um grande DNA cromossomial. É o DNA principal que vai dar as características da célula, que vai fazer a célula ter aquele formato e funcionar daquela maneira. A gente conhece aí bactérias que vivem no nosso intestino, que fazem muito bem, produzem vitaminas. Também existem bactérias que causam doença. As bactérias participam do processo de decomposição. Então, as bactérias são muito importantes, têm um aspecto muito positivo para a nossa vida, mas infelizmente também existem as que causam doenças. E, além desse DNA principal, existem pequenas moléculas de DNA circular que são os plasmídios. Esses plasmídios, eles têm várias funções, mas a principal é que as bactérias podem trocar plasmídio. Uma bactéria pode passar plasmídio para outra e isso confere resistência a antibióticos. Para elas, isso é muito bom, porque aí elas sobrevivem a esses medicamentos. E outra estrutura que a gente encontra nas bactérias são os ribossomos. Ribossomos são organelas sem membrana. São organelas muito importantes que participam da síntese de proteínas, mas elas não têm membrana. Então, basicamente é isso que uma célula procariótica tem. E a grande maioria das células procarióticas, das bactérias, elas têm parede celular, que pode ser constituída por mureína, peptidoglicanos. Parede celular é um revestimento além da membrana plasmática, um revestimento externo que vai conferir resistência àquela bactéria, vai dar o formato da bactéria. Dessas estruturas aqui de revestimento pode sair um flagelo, que vai permitir que a bactéria se locomova. Mas, basicamente, então é isso. Tá? O que uma célula procariótica tem? Membrana plasmática, parede celular, material genético e ribossomos. Existem células procarióticas que fazem fotossíntese, são as cianobactérias. E nas cianobactérias, a membrana plasmática, ela tem umas dobras para dentro, umas lamelas, onde ocorre o processo de fotossíntese. Mas elas também são procarióticas, não tem carioteca, não tem uma membrana que reveste, que protege aqui o material genético. As células eucarióticas, então voltando para a mão, né? Células procarióticas, reino monera. E aqui a gente tem os outros 4 reinos. Quais são esses outros 4 reinos? Protistas, que são protozoários
e algas. Reino fungos, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Reino plantae, que são as plantas. E reino animalia, que são os animais. Os 4 reinos são formados por seres que têm células eucarióticas. Pode ser uma célula só, como no caso dos protozoários, alguns fungos, como a levedura, algas também unicelulares, ou seres pluricelulares. Aí aqui nesses reinos a gente tem pluricelulares, algas pluricelulares, fungos pluricelulares. Sendo que no reino dos protistas e reino do fungo, a gente tem essa possibilidade de ser unicelular ou pluricelular. Reino animal e reino das plantas, todos são pluricelulares. Tem milhares de células. Não existe animal unicelular. Lá atrás, quando o Leeuwenhoek observou as primeiras células, ele viu protozoários se mexendo e ele achou que fossem animáculos, que fossem pequenos animais. Mas hoje a gente já sabe que os animais todos são pluricelulares. As células eucarióticas, elas são bem mais complexas que as células procarióticas. Esse nome, eu, quer dizer verdadeiro. Então é porque elas têm um núcleo verdadeiro. Além da membrana plasmática, a célula eucariótica tem a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. E dentro do núcleo tem DNA, ligado a proteínas, formando a cromatina, que é responsável pelas características genéticas da célula e do organismo. E além disso, existem várias organelas. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi ou complexo golgiense, lisossomos, mitocôndrias, tem o citoesqueleto da célula, que reveste a célula logo aqui abaixo da membrana. Tem um sistema de proteínas que vai dar o formato da célula e também vai funcionar como uma espécie de trilhos que fazem com que substâncias que podem estar fora da célula sejam transportadas, por exemplo, até o núcleo, através desse sistema de trilhos que formam o citoesqueleto da célula. Aí eu vou falar um pouco sobre as funções das organelas. Então, nas diferentes estruturas que formam a célula eucariótica, eu fiz aqui um esquema de uma célula e eu vou falar um pouco das funções das diferentes estruturas. A primeira estrutura é a membrana plasmática, que posteriormente a gente vai ver maiores detalhes do que a membrana plasmática é constituída, como que ela é organizada. Mas é importante nesse momento a gente saber que a membrana plasmática, ela não é uma barreira intransponível, ela não veda a célula do contato com o mundo exterior. A membrana plasmática, ela tem poros. E a função da membrana plasmática, que é o revestimento, né, que eu identifiquei por membrana plasmática, é o revestimento da célula que faz a comunicação da célula com o meio externo. Esse meio externo pode ser o ambiente, no caso de uma bactéria, ela pode estar na água, pode estar no solo, pode estar nos alimentos, ou pode ser dentro do nosso corpo. A célula pode estar em contato com a parede do estômago, ela pode estar no sangue, né? Então esse meio externo é muito importante para a sobrevivência da célula, porque ali nesse meio externo tem nutrientes, tem gases, no caso as nossas células, né? Nós somos seres aeróbicos, nós dependemos do oxigênio para que a gente consiga produzir energia. Então, é importante a presença do oxigênio no caso da nossa espécie. Então, essa membrana,
ela possui poros e ela é seletivamente permeável, porque não é tudo também que pode entrar na célula. Ela permite a entrada de algumas substâncias e permite a saída de outras substâncias também que são produzidas dentro da célula. Porque no nosso organismo, por exemplo, existem substâncias que são produzidas em um órgão e que têm que ser levadas para outros órgãos, como por exemplo, hormônios, enzimas, que são produzidos, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Ele produz hormônios que vão atuar na regulação dos níveis de açúcar no nosso sangue, né? Insulina e glucagon. E o pâncreas também produz enzimas digestivas. Então essas substâncias que são produzidas no pâncreas, elas vão ser lançadas para fora do órgão para poder exercer as funções. Então é muito importante essa passagem de substâncias através da membrana plasmática. A segunda estrutura que eu coloquei foi a carioteca, que é uma estrutura presente nas células eucarióticas, também é uma membrana seletivamente permeável. Também tem poros, porque aqui no núcleo tem a cromatina. A cromatina é formada de DNA mais proteínas. A função do DNA é comandar o funcionamento da célula. Como que é feito esse comando? Porque o DNA ele vai servir de molde para a produção de moléculas chamadas RNA. E o RNA consegue sair de dentro do núcleo e do citoplasma. O RNA ele vai ser lido nos ribossomos, eu já adianto aqui, 5 são ribossomos livres, e a partir dessa leitura são feitas proteínas, a síntese de proteínas que ocorre em ribossomos livres ou ribossomos aderidos no retículo endoplasmático 4, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Então é importante que a carioteca tenha poros, porque essa comunicação núcleo-citoplasma, citoplasma, meio externo, é muito importante. Então esses poros que estão presentes tanto na carioteca quanto na membrana plasmática, eles são essenciais. Além do retículo endoplasmático granuloso, onde estão aderidos ribossomos que atuam na síntese de proteínas, também tem o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, que é o termo antigo. Hoje a gente usa não granuloso. Por que a gente chama de não granuloso? Porque não tem ribossomos aderidos. Função do retículo endoplasmático não granuloso: produção de lipídios, entre eles hormônios e esteroides. 7 vai ser o complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem função de modificar e armazenar substâncias. E uma coisa importante é que as organelas elas funcionam em conjunto. Estou explicando aqui de forma separadinha, mas elas atuam em conjunto. Por exemplo, o DNA produz RNA, o RNA sai do núcleo, o RNA é lido para ser convertido em proteínas. Essas proteínas, elas podem ser, as proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático granuloso, elas podem ser transportadas dentro de vesículas para fora da célula, ou elas podem ficar dentro da célula e exercer uma função. Ou as proteínas, elas podem ser direcionadas nas vesículas para o complexo golgiense. E o complexo golgiense é uma estrutura que guarda por um tempo essas proteínas, ou pode modificar, acrescentando açúcares ou lipídios a essas proteínas que chegam aqui. Então, as proteínas modificadas, elas vão ser liberadas também em vesículas, pode ser para o meio externo da célula
ou também elas podem formar vesículas especiais, que são os lisossomos. Os lisossomos, eles atuam na digestão celular. Os lisossomos são organelas membranosas cheias de enzimas. Enzimas são proteínas que têm função de quebrar substâncias ou de formar novas substâncias, né? Função de degradação ou síntese de substâncias. Então, os lisossomos eles são muito importantes porque eles conseguem quebrar partículas de alimentos dentro da célula. Essas partículas de alimentos, elas vão gerar energia. Onde? Numa organela que eu esqueci de desenhar aqui. Mitocôndrias. As mitocôndrias fazem a respiração celular. O que é a respiração celular? Quebra de moléculas de glicose, principalmente, para formar ATP, que é a moeda energética do nosso corpo, a principal. Então aqui, mitocôndria é uma organela diferenciada, porque a mitocôndria ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. E a mitocôndria tem uma característica que na célula, no caso da célula animal, só é encontrada nela, só nessa organela, que é material genético dentro de uma organela que não seja o núcleo. Então a mitocôndria ela tem um DNA próprio. E esse DNA é circular. Isso é uma característica em comum com outro tipo de célula que a gente acabou de falar, que são as células procarióticas. Depois a gente vai falar novamente sobre isso. Isso é importante. E aqui, essa célula com todas essas organelas é uma célula tipicamente animal. Por que tipicamente animal? Porque ela não tem algumas estruturas que aparecem nas células vegetais. Então a gente estuda esses modelos, célula animal, célula vegetal. Como eu falei para vocês no início da aula, as células elas são a unidade básica morfológica e fisiológica dos seres vivos. E o formato das células varia muito. Então isso aqui é apenas um tipo de célula que existe, né? E a gente vai falar mais do modelo de célula animal e modelo de célula vegetal. Mas, como eu falei no início, dos 5 reinos, todos são formados por células. Então, a gente não vai ficar falando muito de célula de alga, de fungo, mas lembrando que esses modelos que a gente estuda aqui são os estudados porque, por exemplo, fungos e protozoários, eles têm células parecidas com as células animais. Então, a gente usa esse padrão célula animal. Algas têm células parecidas com as células vegetais. As células vegetais, além de todas essas organelas aqui que eu falei, né? E esqueci de falar do nucleolo, tá? Que é uma estrutura que fica dentro do núcleo e forma os ribossomos. Tem uma função muito importante, não podemos esquecer do núcleo. Além de todas essas organelas, as células vegetais elas têm grandes vacúolos para armazenar substâncias, que podem ser substâncias como amido, substâncias de reserva energética, pode armazenar ar, aquelas plantas que boiam na superfície da água. As raízes, às vezes, boiam, as células dessas raízes armazenam ar. Também podem armazenar água. Essas substâncias que são muito encontradas nas células vegetais são os vacúolos. Então, as células vegetais elas têm grandes vacúolos. E as células vegetais, além de todas essas estruturas, elas têm os cloroplastos. Cloroplastos são organelas responsáveis pela fotossíntese.
eles têm pigmentos, que no caso das plantas verdes é a clorofila. Eu fiz aqui de verdinho para a gente lembrar disso. E os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, também tem duas membranas. Tem uma membrana externa e uma membrana interna. E também tem material genético dentro dessa organela. Então, as mitocôndrias e os cloroplastos são organelas especiais. Além dessas estruturas aqui, tem o citoesqueleto, que eu já falei também com vocês no início da aula. Além do cloroplasto, dos cloroplastos, que são vários, e além dos vacúolos, as células vegetais têm de diferença em relação ao modelo de célula animal, um revestimento externo, que é a parede celular, geralmente de celulose. No início da aula eu falei da cortiça, que são células mortas, né, que formam a casca de alguns tipos de árvore. Nesse caso, a parede celular tem um revestimento de lignina, que bloqueia a comunicação da célula. Então, as células que são lignificadas, que têm lignina revestindo, elas são células mortas. As células vegetais vivas, elas têm principalmente a celulose. Então, além da membrana plasmática, as células vegetais têm parede celular de celulose. Isso dá uma maior rigidez às células. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre evolução. Como que a célula atingiu esse nível de complexidade? Porque a célula é como se fosse um organismo inteiro. Ela se alimenta, ela se locomove, ela respira, ela produz substâncias. E em alguns casos, realmente, o ser só tem uma célula, né? Bactérias, protozoários, algas, alguns tipos de fungos, como as leveduras. Então, é uma estrutura muito complexa. Uma célula eucariótica, se a gente compara uma célula procariótica, uma célula eucariótica, tem um aumento enorme de complexidade, tem também um aumento de tamanho. A célula eucariótica é cerca de 10 vezes maior do que uma célula procariótica. E existem hipóteses para explicar o surgimento de uma célula eucariótica. Porque uma grande diferença, além da ausência do núcleo na célula procariótica, uma outra diferença que se destaca é a presença das organelas membranosas na célula eucariótica. A célula procariótica ela só tem um tipo de organela, normalmente, que são os ribossomos, né? Tem as cianobactérias, que também têm estruturas para fazer a fotossíntese, mas não são organelas membranosas, são acúmulos de substâncias, né, que elas têm. Bem, então vamos pensar aqui nas duas hipóteses para explicar a formação de uma célula eucariótica. A primeira hipótese é a hipótese da invaginação das membranas. Porque existe uma ligação entre a membrana plasmática, que está aqui em azul, e a carioteca. Entre a membrana plasmática e a carioteca tem um sistema de membranas que às vezes interliga toda essa parte aqui, entre membrana, citoplasma e carioteca. Existe esse sistema de membranas que formam os retículos endoplasmáticos, o complexo de Golgi, tem uma interligação entre essas membranas. Então, uma hipótese é que as células ancestrais das células atuais
células eucariontes que viviam no ambiente primitivo, elas podem ter se modificado no sentido de haver uma dobra para dentro dessas estruturas. As membranas foram se dobrando, aumentando de tamanho e acabou formando ao longo de de milhares de anos, milhões de anos, né? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Mas essa hipótese é a hipótese da invaginação das membranas, que explica algumas organelas. Explica a origem de algumas organelas, como retículos endoplasmáticos liso e rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, que são formados a partir do complexo de Golgi. Mas essa teoria de que essas estruturas se formaram a partir de mudanças conformacionais da célula. A célula passou, a membrana não fica esticadinha, ela se dobra, ela pode formar prolongamentos, que são os pseudópodes, as células que fazem fagocitose, elas podem emitir esses prolongamentos para fora, também elas podem se dobrar para dentro. Isso acontece, isso é uma coisa que a gente observa nas células atuais. Então, pode ser que no processo evolutivo as membranas tenham dado origem às organelas membranosas, que a natureza, a constituição de fosfolipídios é a mesma, da membrana plasmática e das organelas internas. Mas existem duas organelas diferenciadas, como eu falei com vocês, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. Por que elas são diferenciadas? Porque além delas terem membrana, e não tem só uma, tem duas, elas têm DNA, tem material genético. Então, existe uma outra hipótese para explicar o surgimento dessas organelas dentro das células eucarióticas. No caso, como eu estou falando de mitocôndria e cloroplasto, eu estou me referindo à formação de uma célula vegetal. A hipótese que explica a presença de mitocôndrias e cloroplastos é chamada de hipótese endossimbiótica. Endo é um processo de trazer substâncias para dentro da célula. Simbiose remete a uma relação ecológica chamada simbiose, que é uma relação que relaciona de forma benéfica dois tipos de organismos diferentes. Nós temos simbiose na natureza entre algas e fungos, formando os líquens, que revestem troncos de árvores. Por exemplo, né? As algas fazem fotossíntese, produzem alimento, e os fungos eles têm estruturas que absorvem água e sais minerais do ambiente. Então é uma combinação perfeita que a gente chama de simbiose. Um não vive ali sem o outro. Então essa hipótese endossimbiótica, ela faz referência à presença de bactérias no ambiente primitivo. E essas bactérias de vida livre que deram origem a essas organelas, elas tinham características semelhantes às organelas hoje. Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular. A mitocôndria consegue pegar uma molécula orgânica altamente energética, que é a glicose, quebrar, liberar uma molécula inorgânica, que é o gás carbônico, e nesse processo gerar uma grande quantidade de energia, mais de 30 moléculas de ATP. Então, a hipótese endossimbiótica diz que existiam bactérias de vida livre, e essas bactérias, elas tinham a capacidade de respirar, elas tinham a capacidade de usar o oxigênio e produzir energia, que era diferente de outras bactérias que existiam no ambiente que faziam fermentação. O processo de fermentação vai gerar uma quantidade bem menor de energia, 2 moléculas de ATP apenas. Então, nesse ambiente primitivo, existiam bactérias respiradoras que conseguiam utilizar o oxigênio para produzir energia, e existiam bactérias fermentadoras. Essas bactérias fermentadoras,
elas produziam menos energia. As células com essa capacidade de fazer fagocitose, elas já tinham o núcleo que se formou por imaginação da membrana. E ela tinha, então, a capacidade de mover a membrana para fora, projetar prolongamentos, englobar partículas. Ela englobou a bactéria respiradora aeróbica e essa bactéria, dentro da célula, ela passou a ter duas membranas. A membrana que ela já tinha no ambiente e uma parte da membrana que englobou essa bactéria. E dentro da célula, por algum motivo, ela não foi digerida. Talvez por alguma incompatibilidade bioquímica, ela ficou dentro da célula, se dividiu, porque tem DNA, tem essa capacidade de se duplicar, e passou a utilizar moléculas orgânicas, quebrar essas moléculas orgânicas que estavam dentro da célula, gerar uma quantidade de energia muito maior. Então foi uma vantagem enorme para a célula que englobou essa bactéria respiradora. E para a bactéria respiradora, ela ficou protegida dentro de uma estrutura e elas passaram a viver em harmonia. Então, hoje, ela não é mais uma bactéria, ela é uma organela, e isso é uma explicação da história evolutiva do surgimento da mitocôndria. Da mesma forma, os cloroplastos podem também ter sido internalizados por células eucarióticas, e essas células eucarióticas primitivas passaram então a fazer a fotossíntese, porque os cloroplastos provavelmente eram bactérias de vida livre que faziam fotossíntese, que foram englobadas por uma célula eucariótica que já tinha um núcleo, e aí o cloroplasto dentro da célula gerou essa vantagem enorme, que é conseguir utilizar moléculas inorgânicas pobres em energia, como o gás carbônico, e transformar em açúcares, que são altamente energéticos. Então, esse processo é denominado na hipótese endossimbiótica, para explicar a origem desses tipos de organela, mitocôndrias e cloroplastos. Para finalizar a aula, eu lanço essa pergunta: todos os seres vivos têm células? Realmente todos os seres vivos têm células? Porque no início eu falei que os seres do reino Monera têm células procarióticas, e são 4 reinos dos seres que têm células eucarióticas: animais, plantas, fungos e protistas. Mas os 5 reinos englobam todos os seres vivos que existem? Tem algum ser vivo que não está incluído nesses 5 reinos? Eu acho que a maioria de vocês sabe que tem uma exceção. Existem seres acelulares, que são os vírus. Vírus são acelulares. Acelulares significa que eles não têm células. Então, os vírus, que estão causando aí esse estrago todo, fazendo essa bagunça na nossa vida, né? O coronavírus é um exemplo de vírus. Os vírus não têm aquela estrutura celular, com membrana, organelas, núcleo. Os vírus são seres formados por material genético, que pode ser DNA ou RNA, e por uma cápsula de proteínas, revestindo externamente. E alguns vírus são envelopados. Além dessa cápsula de proteínas, eles têm um envelope, que pode ser um envelope lipídico. Então, os vírus basicamente têm um capsídio, material genético, que pode ser DNA ou RNA. E alguns vírus têm o envelope de lipídios, não todos. O coronavírus tem externamente esse envelope de lipídios. Então, eles são envelopados. Nem todo vírus tem esse envelope externo.
E esse envelope de lipídios, ele pode ser destruído com sabão. Então a melhor maneira de se prevenir contra o coronavírus é lavando bem as mãos, tendo hábitos de higiene, tomando banho depois que vem da rua, se por acaso precisar sair de casa, né? Então, gente, foi isso da aula de hoje. Eu já apresentei todo o conteúdo e eu vou editar esse vídeo que eu produzi. Vou colocar no final agora um resumo dos principais tópicos abordados. E se vocês não entenderam alguma coisa, eu preciso de um feedback de vocês, de um retorno de vocês, para eu melhorar nas próximas videoaulas. Então eu peço que vocês mandem pelos grupos do WhatsApp. Essa aula está sendo produzida especificamente para o primeiro e para o terceiro ano, porque por coincidência vocês estão estudando o mesmo assunto. Então eu peço que vocês façam isso, vocês deixem as dúvidas no WhatsApp. Embaixo aqui do vídeo, se vocês quiserem fazer algum comentário, tudo bem, mas o nosso canal oficial vão ser os grupos do WhatsApp nos horários de plantão. Se alguém quiser fazer algum comentário fora do horário, me manda no privado para não tumultuar os grupos, porque todos os professores vão estar utilizando os grupos para sanar as dúvidas. Eu espero que todos fiquem bem, muita saúde, tenham calma, que esse momento difícil vai passar e logo a gente vai estar junto novamente. Um beijo para todos.